Fala galera que se vira! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos viajar até o Alasca. Afinal de contas tá calor, né? Tá calor, então vamos se refrescar um pouquinho lá no Alasca, porque quem sabe, né? Esse vídeo vai ajudar você a sentir um pouquinho de frio. Bora pro vídeo, olha quem tá aqui com a gente hoje. Seu Lúcio! Bora pro vídeo! E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações que é para você saber quando que tem vídeo novo. Meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Pôr dos 30 A Gente Se Vira. Hoje nós vamos falar de algumas lendas que existem lá no Alasca, mas por que tão grande? Não sei. Eu estava navegando na internet, aí eu vi um negócio lá do Alasca. Nem lembro que notícia que era. Aí eu pensei, Alasca? Será que existem lendas mal assombradas do Alasca? Então, fui lá e olha que eu encontrei. Existem algumas lendas mal assombradas no Alasca, um estado norte-americano famoso por sua natureza selvagem e clima frio. Uma delas é o Triângulo do Alasca, uma área que abrange as regiões de Utqiagvik. Vou pôr os nomes aqui, tá? Vou pôr os nomes aqui e o aplicativo vai falar os nomes para mim porque ajuda muito, tá? Onde milhares de pessoas e aviões desaparecem misteriosamente nos últimos 100 anos. Gente, é muita gente. Alguns atribuem esses fenômenos de desaparecimentos a fenômenos naturais, como avalanches, glaciares, em tempestades. Mas outros acreditam que há forças sobrenaturais envolvidas, como o Kushitaka, uma criatura meio homem, meio besta que persegue os viajantes e o transforma em outros Kushitaka. A história do Kushitaka é uma lenda do povo Tlingit, que vive na costa do noroeste do Pacífico da América do Norte. O Kushitaka é uma criatura que pode mudar de forma entre uma lontra, um homem meio monstro, um homem meio besta. O Kushitaka tem poderes sobrenaturais como criar ilusões, controlar o clima, até de curar feridas. O Kushitaka pode ser amigo ou inimigo dos humanos, dependendo da situação. Às vezes ele salva os perdidos no frio, transformando em outros Kushitaka. Não sei porque eu vendo isso, eu me lembro do episódio do Chapolin, que o Seu Madruga é meio que um Kushitaka, né? Vou ver se eu acho essa imagem para pôr aqui para vocês. Outras vezes ele atrai as vítimas para o rio com gritos falsos e dá cabo delas lá ou transforma eles em Kushitaka à força. O Kushitaka pode ser afastado com cobra, urina, cães, eu vou levar você comigo lá, e fogo. O Kushitaka é uma figura fascinante e temida entre a cultura Tlingit. E se você encontrar um Kushitaka, você pode ter sorte ou azar, dependendo da intenção dele. Se ele quiser te ajudar, ele pode te levar para um lugar seguro e te transformar em Kushitaka também, se você aceitar. Mas se ele quiser te prejudicar, ele pode te enganar com sons, com imagens falsas e te atacar com garras e dentes, ou te transformar em Kushitaka contra a sua vontade, ou seja, ou você vai ser um Kushitaka por bem ou por mal. É melhor evitar o Kushitaka ou tentar afastá-lo com os métodos, né? Tipo cobre, cachorro, urina de cachorro. Gente, o Kushitaka é uma criatura perigosa e imprevisível e pode mudar sua vida para sempre. Afinal de contas, virar um Kushitaka não deve ser muito agradável. Eu também não gostaria de virar um Kushitaka, seja por vontade própria ou forçada, né? Bem, enfim. Outra lenda mal assombrada no Alasca é a do Portlock.
Uma antiga vila de pescadores que foi abandonada na década de 1950 após uma série de brutais, né? Os moradores locais dizem que o responsável pelos crimes em Sasquatch, ou Pé Grande, né? Que atacava as vítimas com garras e não há uma resposta definitiva de como que ele fazia isso, né? Pois, assim, ele atacava as pessoas, né? O Sasquatch ou o Pé Grande, né? E, assim, por causa desses grandes desaparecimentos que acontecia no Triângulo lá do Alasca. Então as pessoas acabaram meio que acreditando nessas lendas do Kushitaka ou do Pé Grande, né? Então, assim, as pessoas acabaram, né, no local, né, acreditando nisso. Mas também existem outras pesquisas mais científicas que talvez o desaparecimento dessas pessoas, até mesmo dos aviões, tenha mais a ver com acidentes geográficos, climáticos, né? O Triângulo do Alasca é uma região muito perigosa, isolada, que dificulta as investigações e as buscas pelos desaparecidos. Então, assim, fica difícil. A pessoa que desaparece lá, fica difícil também de haver algum resgate. Portanto, fica meio difícil, né, afirmar que os Kushitakas e que o Sasquatch tem alguma coisa a ver com o desaparecimento. Porém, o povo Tlingit acredita muito que são essas criaturas que acabam fazendo com que essas pessoas desapareçam, né? Eles acreditam muito, gente, eles levam muito a sério. E eu acho que chega um ponto que a gente tem que respeitar também, né, a população local. É uma história de uma cidade abandonada na Alasca, que, segundo algumas lendas, foi assombrada então pelo Pé Grande, que era, né, o Sasquatch, o assassino para eles, né? O Portlock era uma comunidade ativa que até que prosperava com fábricas de conserva de salmão no início do século XX. O lugar leva o nome de Nathaniel Portlock, um capitão naval. Ele era britânico e ele era comerciante de peles. Ah, gente, já começou errado. Comerciante de peles de animais. Aí já começou errado. Eles acreditam que ele tenha desembarcado por lá. Na década de 1940, Portlock acordava com muita frequência para eventos inexplicáveis. Então ele acordava com esses barulhos. Caçadores de ovelhas de Down desaparecidos, corpos desmembrados na lagoa, pegadas gigantes, pegadas de 18 centímetros na neve, e até mesmo avistamento de mulheres sinistras, né? Os moradores locais dizem que o responsável pelos crimes era então um Sasquatch, né? Então esse Pé Grande, né, era o causador, né, de todos esses falecimentos, né? Ele atacava suas vítimas com garras e dentes afiados, né? Então, eventualmente, os locais tiveram o suficiente dessa agressão do Pé Grande e em 1949 eles deixaram todos eles e nunca mais voltaram, né? Então, assim, essa é a lenda, né, dessa região lá de Portlock, né? E eles pintam, assim, gente, um quadro assustador de um Pé Grande agressivo e violento, né? E é a base para programas de TV como Alaska Killer Bigfoot. Numerosos artigos e vídeos na internet e pelo menos um não muito bom livro. O problema é que nada disso é correto. Bem, sim, os habitantes deixaram a cidade, né? Isso é verdade. Mas não por causa de todos os ataques do Pé Grande e todas as mutilações que houve. E se foi um ser humano, um serial killer que fez isso? A verdade é que não houve mortes misteriosas em Portlock, será? E a cidade fechou porque uma nova rodovia ofereceu melhores ligações de transporte e tirou a necessidade de um porto para um tráfego marítimo. Sem uma razão para sua existência, a cidade apenas murchou e morreu. É triste, mas essa é a economia. Todas as histórias do Pé Grande vieram apenas de uma pessoa. Muitos anos após o evento. Será? Diz pra mim o que vocês acham. Foi o Pé Grande? Foi só uma lenda inventada para assustar as pessoas e saírem de lá e ser construída uma rodovia? Enfim, diz pra mim porque
Até hoje eu escuto falar que tem gente que procura o pé grande ali no Alasca, né? Parece até uma lenda, como as pessoas falam, uma lenda ridícula. Mas por que que uma lenda é mais interessante que a outra? Por que que acreditar numa coisa é divertido, mas determinada população acreditar em outra coisa seria patético, né? Até porque existem algumas testemunhas que sim, que afirmam ter visto as aparições no Alasca e que fizeram relatos sobre suas experiências. Por exemplo, tem um programa de TV chamado Mistérios no Alasca que mostra casos de avistamento de OVNIs, abduções e contatos extraterrestres no estado. Então, olha que impressionante, gente. Além de ser sobrenatural, ainda tem ataques alienígenas. O programa apresenta evidências e depoimento de testemunhas que dizem ter presenciado esses fenômenos. Outro caso, gente, olha só, você tá lembrado do balão chinês? O balão chinês que foi abatido pelos Estados Unidos em 2023, depois de sobrevoar o Alasca por vários dias. Algumas pessoas relatam ter visto o objeto voador, até mesmo tiraram foto dele. Então, assim, até esse objeto virou um objeto sobrenatural, ou até mesmo alienígena, ali dentro do Alasca. Eles são apenas alguns exemplos de que algumas pessoas dizem que viram, sim, coisas estranhas, né? Relatos sobrenaturais. Mas existem muitos outros relatos por aí na internet. Eu gostaria muito de encontrar todos eles. Como eu gostaria de encontrar, né? Alguns podem até ser fruto de ilusões, né? As pessoas podem ficar impressionadas com luzes, alguma coisa. Mas será que todas serão? Né? Claro que a gente tem que ter senso crítico para analisar todas as histórias, mas será que todas as histórias serão ilusão? Será que não tem nada de estranho? Ou é apenas por causa do acidente geográfico? Acidente geográfico também é bem complicado. Mas as pessoas que foram de arrasta para cima mutiladas, né, que foram encontradas, né, desmembradas, né, essas pessoas, né? Existe uma história de vampiros do Alasca. Na verdade, essa história é uma história de ficção que surgiu no livro 30 Dias de Noite, escrito por Steven Niles e ilustrado por Ben Temple Smith, publicado em 2002. O livro conta a história de um grupo de vampiros que ataca a cidade de Barrow, no Alasca, durante o período em que o sol não nasce por 30 dias consecutivos. Eu já entraria em depressão. Porque eu não ia suportar 30 dias sem sol. Um dia já seria muito. Os vampiros se aproveitam da escuridão, do isolamento, para caçar e matar. Ai, meu Deus, o YouTube cortando minha... E levar os caçadores de arrasta para cima e os moradores, que tentam sobreviver e resistir ao ataque. O livro foi adaptado para o cinema em 2007, com o mesmo título, dirigido por David Slade, estrelado por Josh Hartnett e Melissa George. A história ao soluço correndo atrás de um pedacinho de rato. A história dos vampiros do Alasca é uma obra de terror que explora o medo, a violência e a sobrevivência. É um cenário hostil e extremo. Os vampiros do Alasca são diferentes dos vampiros tradicionais da literatura e do cinema, pois são mais selvagens e brutais animalescos. Eles não falam, não se transformam em morcego, não têm medo de truzes ou alhos e não seguem nenhuma regra ou hierarquia. Então eles são simplesmente predadores sedentos de sangue. Então eles são bem animalescos, se alimentam de humanos, então assim, eles são bem pavorosos, né? Eles não têm piedade, não têm remorso, então ele é bem pior que os vampiros tradicionais, né? Também são bem mais resistentes e bem mais difíceis de dar cabo a deles, né? De levar de arrasta para cima ou de arrasta para baixo. Pois só podem ser destruídos pelo fogo ou pela... Isso aí. Então, essa é a história dos vampiros, né? Do Alasca, né? Até porque se fossem vampiros que morrem no sol... Ai, eu falo a palavra de novo que desmonetiza. Ai, meu Deus. Se fossem vampiros que vão de arrasta pra cima no sol, imagina 30 dias de noite. Aí fica difícil, né? Não tem sol pra eles ir de arrasta pra cima. Nossa, ai, meu Deus, você não sabe o que você quer. Essa história dos vampiros é uma história de ficção que mistura elementos de terror, suspense e ação. É uma das muitas reinvenções do mito do vampiro lá na literatura.
na cultura popular que se originou das lendas antigas de muitas várias partes do mundo. O vampiro é uma figura fascinante e aterrorizante, que representa o medo do desconhecido, o medo do arrasta para cima e do mal. Se vê bem que a gente às vezes pode ter mais medo de seres humanos do que assombração, porque as pessoas fazem muita maldade, né? Muita maldade mesmo. Piores mesmo são os seres humanos. Mas eu luto, mas é muito cama. Olha, vamos lá, tchau. Esse foi o vídeo de hoje. O vídeo deu uma escurecidinho só porque eu... Nossa, é isso. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você tem sugestão aí, põe aqui nos comentários. Eu sei que eu tô devendo um monte de sugestão que deixaram, mas eu não esqueci. Tem a sugestão do faraó, né? Eu vou fazer também. Mas eu tô sentindo falta dos seus comentários aí nos vídeos, gente. Eu preciso muito do seu engajamento. O engajamento ajuda muito o canal, gente. Ajuda muito o canal a crescer, gente. Eu preciso dos seus comentários, dos seus likes. Compartilha, enfim, se inscreva se não for inscrito, porque sempre aparece lá que tem gente que não é inscrito, mas tá sempre assistindo os vídeos, então fica complicado pra mim, né? É isso, gente, muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, seu Luiz, assim. Tchau, tchau, tchau.